O silêncio é uma arma que destrói o jogo dos tolos. Vivemos em uma era em que o barulho virou símbolo de poder. As pessoas acreditam que quem fala mais vence, que quem grita mais alto domina. Mas há um tipo de força que não precisa de voz nem de aplausos. Uma força que age em silêncio e que destrói o jogo dos tolos sem precisar mover uma única palavra. O silêncio é uma arma que não se vê, mas se sente. É o reflexo da mente que já entendeu que reagir é entregar o próprio controle. Os tolos se alimentam do caos, precisam da reação do outro para sustentar suas máscaras. Quando você responde, entra no jogo deles. Mas quando escolhe o silêncio, desmonta toda a encenação. Porque o silêncio revela quem realmente tem domínio, quem é guiado pela razão e não pelas emoções. Marco Aurélio dizia que nada deve abalar o homem que aprendeu a governar a própria mente. O silêncio é o campo de treinamento desse governo. É onde o sábio observa o inimigo se cansar sozinho. No mundo moderno, onde cada segundo é uma disputa de atenção, permanecer em silêncio é um ato de rebeldia. É uma escolha que confunde, irrita e desnuda a fragilidade dos que vivem de aprovação. O silêncio cria espaço para o pensamento, transforma o impulso em clareza e o caos em direção. Não é passividade, é estratégia. Enquanto o tolo grita tentando provar algo, o sábio entende que a verdade não precisa de defesa. Há um poder quase sobrenatural em não reagir. Porque quando você cala, o outro se escuta. E na maioria das vezes, o que ele ouve é o próprio vazio. O silêncio é um espelho e poucos suportam o reflexo do que veem. É por isso que tantos temem quem não responde. O silêncio desarma, desestabiliza, desmonta o ego. E o mais interessante é que, quanto mais profundo for o seu silêncio, mais alto ele ecoa dentro dos outros. Aprender a calar é aprender a vencer, porque o silêncio não é ausência de palavras, é presença de sabedoria. Ele protege sua energia, preserva sua mente e prova que o verdadeiro poder não está em falar, mas em escolher quando não dizer nada. Observe o mundo ao seu redor. As pessoas não escutam para compreender, escutam apenas para responder. Vivemos em uma arena onde cada palavra é uma arma e cada opinião um golpe. Redes sociais, discussões públicas, conversas cotidianas, tudo se tornou um campo de batalha para provar quem tem razão. Mas o que poucos percebem é que essa necessidade constante de reagir é o sinal mais claro de fraqueza. O tolo é movido pelo impulso. Ele fala porque precisa preencher o vazio que sente dentro de si. Cada comentário, cada provocação é uma tentativa desesperada de ser validado. Ele acredita que dominar o outro é vencer o debate. Mas o sábio não luta com espadas feitas de palavras. Ele sabe que reagir é jogar o jogo dos tolos, e nesse jogo todos perdem. O silêncio, por outro lado, é a jogada invisível que inverte o tabuleiro. Quando o sábio escolhe não reagir, ele não está fugindo, está controlando o ritmo. Enquanto o tolo se desgasta tentando provar um ponto, o sábio observa, entende e decide com calma quando e se deve agir. Isso é poder, isso é domínio. Marco Aurélio escreveu que a melhor vingança é ser diferente daqueles que te ferem. E ser diferente hoje é permanecer sereno em meio ao ruído. O teatro dos tolos é sustentado pela reação alheia. Sem plateia, o espetáculo morre. Quando você se recusa a participar, o ator se perde, a peça termina e o barulho se transforma em silêncio. Nesse momento, o poder muda de mãos. O tolo, que parecia no controle, se vê exposto, falando sozinho diante de um público que já não existe. A era da reação é a era da escravidão emocional. Quem reage a tudo é controlado por tudo. E quem domina o silêncio, domina a si mesmo e, por consequência, tudo o que o cerca. O silêncio é mais do que uma virtude, é uma tática.
Em qualquer conflito, seja uma discussão, uma provocação ou um ataque direto, o silêncio age como um campo minado psicológico. Ele confunde, desarma e desestabiliza o inimigo sem que você precise levantar a voz. É a arma do estrategista que compreende que a mente vence antes do corpo. Quando você permanece em silêncio, o outro perde o ponto de referência. Ele esperava confronto, esperava emoção, esperava reação. Mas o vazio da sua calma o obriga a lidar com algo que ele não controla, o próprio pensamento. E é nesse terreno que o sábio vence, sem precisar lutar. O silêncio faz o inimigo lutar contra si mesmo, contra as dúvidas que ele não admite ter, contra as verdades que tentou esconder. Sun Tzu dizia que a suprema arte da guerra é vencer sem lutar. Marco Aurélio vivia isso em silêncio, liderando com serenidade, sem se deixar arrastar pela cólera dos outros. Porque quem se exalta revela o ponto fraco, e quem cala mantém o domínio da situação. O silêncio é o escudo do sábio, uma proteção invisível que o torna impenetrável às provocações. Há poder em não reagir. Quando você não oferece resistência verbal, o outro se torna prisioneiro do próprio descontrole. Ele fala demais, se justifica demais, expõe demais. O silêncio é o espelho que reflete a agitação dos que não têm paz. E enquanto eles tentam te decifrar, você permanece intocável, firme, sereno, observando a confusão deles se transformar em rendição. Em tempos em que todos querem ter a última palavra, o silêncio é o golpe final. É a vitória sem ruído, a guerra vencida antes mesmo de começar. Porque quando o sábio se cala, o tolo se revela. Há uma ironia profunda no poder do silêncio. Ele parece vazio, mas carrega mais significado do que 1000 discursos. Enquanto o tolo fala para preencher o ar, o sábio entende que o verdadeiro impacto está no que é dito sem palavras. O silêncio é a linguagem de quem domina a si mesmo. É o som do controle, a voz da presença. O silêncio comunica firmeza. Ele diz: eu não preciso provar nada. Transmite segurança, confiança e autocontrole. Em um mundo onde todos competem por atenção, o silêncio chama mais atenção do que qualquer grito. Ele é o intervalo entre o impulso e a razão, o espaço onde o sábio escolhe o que vale ser dito e o que merece ser esquecido. Quem domina o silêncio, domina as emoções. A raiva perde força, o orgulho perde voz, o medo perde forma. O silêncio cria distância entre o estímulo e a resposta, e nessa distância nasce o poder de decidir. É nesse breve momento que o homem se separa do animal, o racional do impulsivo, o sábio do tolo. Em situações de conflito, o silêncio é o gesto que mais fere o ego alheio, porque o ego não suporta ser ignorado. Ele precisa ser visto, precisa vencer, precisa da última palavra. Quando você não reage, destrói a estrutura do jogo, e quem te atacava perde o sentido da luta. É nesse instante que o tolo percebe que nunca teve controle algum. O silêncio também fala de respeito próprio. Ele mostra que você escolhe a paz ao invés da disputa, a dignidade ao invés da explosão. Cada vez que você se cala diante da provocação, reforça a mensagem de que a sua energia é valiosa demais para ser gasta com ruído. O silêncio fala, e quem sabe escutar, entende tudo. Ele revela maturidade, sabedoria e uma força que não precisa ser explicada. Porque o verdadeiro domínio não é impor a sua voz, é ser capaz de calar quando todos esperam que você grite. Há um momento inevitável que o silêncio provoca, o instante em que o tolo se expõe. Diante da ausência de resposta, ele perde o chão. Esperava confronto, desejava ruído, ansiava pelo caos. Mas o silêncio o obriga a encarar a si mesmo, e o reflexo que surge é insuportável. Porque o barulho sempre foi uma forma de esconder o vazio.
O tolo precisa ser ouvido para acreditar que existe. Ele fala porque teme o que encontra no próprio silêncio: dúvidas, insegurança, fragilidade. Quando você se recusa a reagir, ele se desespera. Começa a justificar, a se contradizer, a tentar te provocar ainda mais. Cada palavra dita é uma confissão, cada gesto, uma entrega. Ele acredita que está vencendo, mas está apenas se revelando. O silêncio é um espelho cruel, e quanto mais o outro tenta fugir, mais se vê. É nesse momento que a máscara cai. O ego, antes inflado, começa a se esvaziar diante de uma presença que não reage, não se abala, não se contamina. O tolo não suporta o silêncio porque nele não há aplausos nem plateia. E sem público, o ator desaparece. Quando você responde com silêncio, não está apenas se defendendo, está expondo a verdade de que o controle nunca esteve do lado de quem grita. O silêncio revela a desordem interior do outro, e quanto mais ele fala, mais revela o que tenta esconder. O tolo destrói a própria imagem sem perceber, acreditando que ataca, quando na verdade se entrega. O sábio entende que não é preciso vencer uma discussão para triunfar. Basta não entrar nela. O silêncio é o golpe invisível que desarma sem ferir. E ao observar o tolo se afogar nas próprias palavras, o sábio percebe: nada é mais revelador do que o som que vem do próprio vazio. A força do homem não se mede pela intensidade de suas palavras, mas pela profundidade de seu silêncio. Dominar-se é o maior dos poderes, e poucos o conquistam. O autodomínio não é apenas conter uma reação, é compreender que a verdadeira liberdade nasce do controle sobre si mesmo. Quando você decide não reagir, não está se reprimindo, está escolhendo. E escolher é o ato mais nobre que existe. Os estoicos ensinavam que nada externo pode perturbar o homem que governa a própria mente. Sêneca dizia que aquele que é senhor de si jamais será escravo das circunstâncias. Marco Aurélio viveu esse princípio todos os dias, enfrentando traições, guerras e dores em silêncio, não por fraqueza, mas por sabedoria. Ele compreendia que a calma é o escudo do espírito e que a raiva é o inimigo disfarçado de força. O autodomínio é a virtude que transforma o impulso em propósito. Cada vez que você domina o desejo de reagir, fortalece a muralha interior que te protege do caos. O homem que não controla as próprias emoções é controlado por quem as desperta. Mas o homem que domina o silêncio é inatingível, porque nada externo tem poder sobre ele. O silêncio é o campo onde o autodomínio é testado. É ali que se revelam as fraquezas, os medos e as vontades. Mas é também ali que nascem a clareza, a força e a verdadeira autoridade. Quando você permanece sereno diante da provocação, algo muda dentro de quem te observa. Eles sentem a presença de uma força que não se explica. Uma força que vem do equilíbrio entre razão e emoção. Dominar-se é governar o império mais difícil de todos, o próprio coração. E quem aprende essa arte nunca mais é o mesmo, porque descobre que a paz não depende do mundo, mas da disciplina da mente. O silêncio verdadeiro não é o que vem de fora, é o que nasce dentro. Não adianta calar a boca se a mente continua gritando. Os pensamentos, as preocupações, as memórias e os medos, todos falam ao mesmo tempo, competindo por espaço dentro de você. E é nesse caos interno que muitos se perdem, acreditando que o barulho vem do mundo, quando na verdade ele vem de dentro. O homem que não domina a própria mente está condenado a viver em guerra constante. Ele busca silêncio em lugares, em pessoas, em momentos, mas nunca encontra paz porque a batalha é interna. O estoicismo ensina que o controle começa na consciência. Domar o ruído mental é aprender a observar sem se identificar. É olhar para o turbilhão de pensamentos e dizer: nada disso me define.
O silêncio interior é o estado de quem aprendeu a não reagir nem ao mundo, nem a si mesmo. É a capacidade de deixar o pensamento passar sem segui-lo, de permitir que a emoção surja sem ser arrastado por ela. Marco Aurélio meditava sobre isso todas as manhãs, lembrando-se de que o verdadeiro inimigo não era o insulto de fora, mas a interpretação que fazia dele. A mente agitada cria inimigos que não existem. Ela fabrica preocupações, repete histórias e alimenta medos. E quanto mais se ouve, mais se enfraquece. O silêncio interior, por outro lado, é a arte de escutar o mundo sem perder a própria voz. É o espaço onde a alma respira e a razão volta a comandar. Quando você alcança esse estado, percebe algo extraordinário. O mundo continua barulhento, mas dentro de você há paz. Nada te abala, porque nada externo tem poder sobre quem encontrou o silêncio interior. E é nesse ponto que a verdadeira força surge. Não como reação, mas como presença. O silêncio é a arma que atravessa o tempo, que derrota sem ferir, que conquista sem precisar ser vista. Ele não impõe, não ameaça, não destrói, apenas revela. O homem que domina o silêncio não precisa provar nada, porque já venceu a batalha mais difícil, a de si mesmo. O silêncio é a vitória da razão sobre o impulso, da paz sobre o caos, da sabedoria sobre o ruído. Quando você aprende a usar o silêncio, percebe que ele não é ausência, é presença absoluta. Ele é o olhar firme que não se desvia, a calma que desconcerta, a serenidade que impõe respeito. O silêncio não busca vencer o outro, mas vencer a necessidade de reagir. É nesse domínio que nasce a verdadeira autoridade, a de quem não precisa ser ouvido para ser compreendido. O silêncio destrói o jogo dos tolos porque ele não joga. Ele não entra no ringue, não disputa atenção, não busca aplausos. Ele observa, compreende, decide e segue. Enquanto os tolos se desgastam no barulho, o sábio avança em silêncio, acumulando vitórias invisíveis que só o tempo revela. O silêncio é o mestre de todas as estratégias, porque obriga o mundo a ouvir aquilo que não foi dito. Ele ensina paciência, disciplina e confiança. Ele mostra que o poder não está em reagir rápido, mas em agir certo. Cada vez que você se cala diante da provocação, o universo entende que você já transcendeu o conflito. No fim, a vida recompensa o homem que sabe calar. Porque o silêncio não é vazio. É sabedoria condensada. É o espaço onde o tolo se perde e o sábio se encontra. E quando você o domina, não há ofensa que te atinja, nem ruído que te tire do eixo. O silêncio é a arma invisível dos fortes. É a marca dos que compreenderam que o verdadeiro poder nunca precisou fazer barulho. O silêncio não é apenas uma escolha, é uma filosofia de vida. Ele exige coragem, paciência e autoconhecimento. O homem que domina o silêncio não é aquele que se cala por medo, mas o que compreende o peso das palavras e o valor do autocontrole. Em um mundo que ensina a reagir, calar é um ato de sabedoria. Em uma era em que todos querem provar algo, o verdadeiro sábio escolhe simplesmente ser. O silêncio não busca reconhecimento, e é justamente por isso que ele impressiona. Ele cria presença, impõe respeito e protege o espírito. Quando o barulho ao redor tenta te arrastar, o silêncio te ancora. Ele não te afasta do mundo, ele te coloca acima dele. Porque o domínio do silêncio é, na verdade, o domínio da mente, e aquele que governa seus pensamentos, governa o destino. Marco Aurélio dizia que o homem deve ser como a rocha inabalável sobre a qual as ondas quebram, mas que permanece firme, imóvel. Esse é o poder do silêncio. Ser constante enquanto o mundo muda. Ser calmo enquanto todos se perdem. Ser forte sem precisar mostrar força. O silêncio é a arte dos que compreenderam a si mesmos.
É o estado do espírito que encontrou equilíbrio entre razão e emoção. E quando esse equilíbrio é alcançado, nenhuma palavra é necessária. Porque quem domina o silêncio não precisa explicar quem é. Sua presença fala por si. Use o silêncio como sua espada e seu escudo. Fale apenas quando suas palavras forem mais fortes do que o seu silêncio. E quando não forem, deixe que o silêncio fale por você. Pois nele mora o poder, a clareza e a paz que os tolos jamais entenderão. Este é o segredo dos fortes. No jogo dos tolos, o silêncio é sempre o vencedor.